Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no Matematicamente Falando. Sou a professora Ellen Pontes, professora de matemática, e hoje a gente vai estudar sobre logaritmação, né? Os logaritmandos que vocês com certeza já devem ter visto por aí, né? Os logaritmos que estão presentes aí no conteúdo curricular da matemática. E hoje a gente vai entender primeiro o que é, né? O que é essa logaritmação? A gente entende que logaritmação é uma operação matemática, assim como as outras que a gente viu, adição, subtração, e radiciação e potenciação, é uma operação matemática que tem o objetivo de facilitar, que parece que às vezes não é isso, né? A gente tem essa impressão que não é. Mas a ideia é essa, é facilitar contas, né, cálculos que aparecem em diversas áreas de atuação de conhecimento. Às vezes a gente até se pergunta, né, onde é que eu vou usar isso, né? E tem áreas de conhecimento que a gente usa, tá? E aí a pergunta é essa, né? Onde vai ser usado isso na minha vida? Pelo amor de Deus. Vou dar aqui uns exemplos de onde é usado. Primeiro, no cálculo do pH, para entender ali, né? Para calcular a acidez, a alcalinidade, né? Então, isso é importante a gente entender, né? Através do cálculo do pH, com o logaritmo, a gente vai saber essa informação. Para simplificar cálculos complexos, né, que precisem de uma forma de facilitar, o logaritmo vai ajudar. Para calcular decibéis de intensidade do som, também é usado os logaritmos. Para calcular juros compostos, né, algumas, não é todas, mas algumas situações eles vão ser importantes também. Para medir aí a magnitude de terremotos, veja como é diferente, né, esse contexto que é utilizado o logaritmo, né? Cálculo de criptografia, né? Dentre outros exemplos. Se você pesquisar, você vai ver que é muito utilizado, né? E tem seu papel, tem sua relevância para essas áreas de conhecimento. Mas primeiro, agora a gente vai entender quais são os elementos, tá? Eu entendi que é importante, né? Em algumas áreas utilizam, mas como é ele? Como é que eu posso visualizar ele? Como é que eu enxergo ele? Como é que eu vou saber que aqui é um logaritmo que eu estou falando? Vamos entender os elementos que compõem ele, tá? Primeiro, a gente vai ter que vai ser essa expressãozinha aqui, ó. E vai ter essas três letrinhas, log, L-O-G, log. E vai ter A, B e X. Aí esse A e B e X, a gente sabe que isso é só para exemplificar, né? Essas letras aqui são só para representar. E aqui vão ser números, tá? Então, a gente vai falar que é o log B na base A. Log B na base A, que vai resultar no X. Mas como é o nome deles, né? Como é que eu posso chamar? O A, ele vai ser uma base, como eu falei. A vai ser a base. Se for 3, 4, 5, 6, 7, 8, vai ser a base. B, a gente vai chamar de logaritmando, né? Vai ser o logaritmando. E o logaritmo em si vai ser o resultado, né? Pois a igualdade, que vai ser justamente o x, tá? Ele vai ser o logaritmo, ok? E aí, o que é que acontece? A gente vai fazer um esqueminha para resolver isso, né? Quando a gente está com essa situação, a gente precisa fazer uma mudança. Então, esse A aqui, essa base, a gente vai repetir, vai elevar esse x, tá vendo? E vai igualar o b. Calma que eu vou explicar melhor. Esse A é como se eu estivesse fazendo aqui, ó, um semicírculo, um círculo. A vai ser elevado a x, que vai ser igual a b, né? Esse movimento aqui, ó, da esquerda para a direita, assim, ó. Então, eu vou ter que essa base vai ser elevada ao resultado, que vai ser igual ao logaritmando, que é o b, tá? Isso vai ficar mais claro com os exemplos. Mas tem uma observação muito importante. Esse A, ele tem que ser maior que zero, tá? Esse A aqui não pode ser zero, né? Não pode ser diferente de 1 também. Tá vendo aqui, ó? Não pode ser diferente de 1. Aliás, tem que ser diferente de 1. E B tem que ser maior que zero também. Então, isso aqui são informações importantes para que isso possa ser um logaritmo, né? Que a gente considere comum e possa resolver. E aí eu trouxe alguns exemplos para explicar melhor e vocês entenderem melhor. Aqui, ó, esse A ele sumiu e ele virou 6. Esse A ele sumiu e ele virou 2. E ele virou 1 sobre 5. Então, aqui são 3 exemplos. O B, ele se transformou em 36. O X, ele se transformou em 2.
Então, a gente vê aqui que são números, né? Eles são usados para resolver aí o log. Então, aqui é um log 36 na base 6, né? Lembra que o A era a base? E o resultado vai ser 2, que é justamente o logaritmo. Então, lembra aquele esqueminha? Eu pego essa base, elevo ao logaritmo 2 e igualo ao logaritmando, né? Que é o 36. Pois 6 elevado a 2 é igual a 36. E é exatamente isso, tá? Aqui é a mesma coisa. Vou pegar esse 2, vou elevar a 4, que vai ser igual a 16. 2 elevado a 4 é 16. E aqui é a mesma coisa. Só que aqui a gente vê uma fração, né? Aí você pode dizer, mas pode fração na base? Pode. Por quê? A é maior que zero. Isso aqui é maior que zero, né? A é diferente de 1. Isso também é diferente de 1, né? Tá ali no meio, entre 0 e 1, tá? Então, pode. Então, a gente vai pegar isso, vai elevar a menos 1, tá vendo? E vai igualar a 5. Aí você vai dizer, mas como é que eu vou resolver um negócio desse? Tem uma fração e ainda tem um menos no expoente? Isso aqui é o inverso, né? Quando tá uma potência assim, a gente vai inverter essa ordem. É como se a gente fizesse aqui. Para que coloque esse menos mais, né, que a gente transforme e ele fique mais, eu vou ter que fazer o inverso do que está aqui na fração. Então, 1 sobre 5 vai ficar 5 sobre 1, que é a mesma coisa que 5. Então, 5 sobre 1, que ficou positivo, igual a 5. Logo, 5 igual a 5. Então, dá certo, tá? Então, esses foram alguns exemplos para a gente entender os elementos do logaritmo. Agora, como é que eu vou calcular, né? Para calcular, temos que procurar um número que, elevando a base, resulte no logaritmando, que é o que a gente fez, o que aqui está escrito para vocês entenderem. Então, procurar um número que, elevado à base, procurar um número que, elevado à base, ou seja, elevei a base, resulta no logaritmando, resulta no B, ok? Que aqui é esse exemplo que eu já tinha colocado antes. E aqui a gente tem outro exemplo. Log de 10.000. Vixe, é difícil. O que é que eu vou fazer? Aqui a base ela tá escondidinha. Aqui a base ela é 10, tá? E aqui tá igual a x, do mesmo jeito. Só que aqui eu não tenho. Então, procurar um número que, quando elevamos a base, ou seja, a base 10 elevado a x, resulta no logaritmando. Esse 10.000 é o logaritmando, tá? E fica justamente aqui, nessa expressão aqui. E aí, o que é que eu posso fazer para que eu possa igualar as bases, né? A solução aqui para descobrir quem é x é igualar as bases. Porque quando eu igualo as bases, eu sei que esse expoente vai ser igual a esse expoente. Então, se eu simplificar aqui, se eu andar aqui, ó, vai ser 1, 2, 3, 4. Né? Então, eu fiquei 10 elevado a 4. Porque se eu repetir 10 4 vezes, vai dar 10.000. Então, eu simplifiquei essa expressão, que quer dizer a mesma coisa, e eu fiquei com as bases iguais. Ficando com as bases iguais, corto, eu tenho que x vai ser igual a 4, que é justamente o resultado, ok? Agora a gente vai entrar nas propriedades dos logaritmos. Para que a gente possa entender como é que funciona, como é que calcula um logaritmo, a gente precisa entender bem das propriedades, porque a gente vai usar elas para resolver. Se a gente não entender direito, possivelmente a gente vai errar nos próximos passos de resolver, de descobrir qual o número x, quem é o logaritmo. Primeiro a gente tem que identificar ali as propriedades e como usá-las. A primeira diz o quê? O logaritmo do produto de dois fatores é igual à soma dos logaritmos desses fatores. Eita, que agora ficou confuso, mas vamos por partes. O logaritmo do produto a gente viu que esse pontinho ele é representado como uma multiplicação na linguagem da matemática, que a gente chama de produto, de dois fatores. Fator n, fator m, né? Pode ser qualquer número. É igual à soma dos logaritmos. É igual à soma dos logaritmos desses fatores. Então, eu peguei o log de n e o log de m. É como se eu estivesse destrinchando. Eita, que eu tá muito confuso. Tem multiplicação, tem dois elementos. Deixa eu separar eles aqui para que eu possa resolver um de cada vez. É isso. A gente transformou essa multiplicação em uma soma.
A gente destrinchou esse logaritmo, né? Então, é como se tivesse aquela ideia da distributiva, não tem? Que faz assim, tá? O chuveirinho, né? Então, a gente fez assim, log 1 e log 2. Log 1, tá vendo? E log 2, através de uma soma. Foi isso. Transformou multiplicação em soma. Aí, eu trouxe aqui 2 exemplos. Se 10, que é o A, né? 2 e 5 foi NM. Aqui é uma multiplicação também, né? Essa é outra maneira de representar a multiplicação. O que é que eu fiz? Multipliquei aqui log de 10 na base 2, log de 10 na base 2. Aliás, log de 2 na base 10. E aqui, log de 5 na base 10. Log de 5 na base 10. E essa multiplicação aqui se transformou em uma soma, tá? E quando acontece isso, aí eu já vou começar a resolver com outra propriedade que a gente vai ver mais adiante. Mas o primeiro passo seria esse, destrinchar uma multiplicação em soma. Aqui é a mesma coisa. Fiz o log 7 na base 3, log 7 na base 3, log 9 na base 3, log 9 na base 3. Multiplicação virou soma, beleza? Essa é a primeira propriedade. A segunda diz o seguinte: o logaritmo do quociente entre dois números é igual à diferença dos logaritmos desses números. É a mesma ideia da anterior. Antes, a gente tinha uma multiplicação que virou soma. Agora, a gente tem uma divisão, uma fração, uma divisão, né? Que virou subtração. Ó, até uma forma de um macetezinho decorar, né? Aqui, ó. Parece um menos, virou um menos, de fato, tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou destrinchar esse logaritmo. Então, vai ficar log n na base A, log m na base A. Fração virou subtração, a mesma ideia. Exemplo, aqui, ó, base 2, logaritmando 64 dividido por 8. Então, peguei aqui, ó, fiz esse primeiro, coloquei o menos e fiz esse segundo, ok? Mesma ideia. Fração virou subtração. Terceira propriedade. O logaritmo de uma potência é igual à multiplicação do expoente dessa potência pelo logaritmo da base da potência e que mantemos a base do logaritmo. Calma que eu vou explicar devagarzinho o que isso quer dizer. O logaritmo de uma potência, ou seja, o logaritmo de uma potência, eita, agora complicou, tem um n sobre o b, né? Tem um expoentezinho n sobre o logaritmando. Então, o logaritmo de uma potência é igual à multiplicação, do expoente, ó, o expoente aqui, ó, dessa potência b, tá vendo? Pelo logaritmo da base da potência, que é justamente isso aqui. Justamente isso aqui. E que mantemos a base do logaritmo. Então, o que é que eu fiz? Quando o logaritmando, com esse número maior aqui, ele está elevado a outro número, a outro elemento, eu vou pegar ele, vou isolar ele, deixar ele sozinho e vou multiplicar pelo que sobrou. Simplesmente. Peguei esse n, multipliquei pelo que sobrou e já consigo, a partir daqui, desenvolver o resto do cálculo, tá? Mas quando acontece isso, tem um expoente, vou pegar, isolar ele e multiplicar pelo restante. Um exemplo é esse aqui, ó. Log na base 10, tá vendo? 10 elevado a 3. Tem uma potência. Se eu quisesse, eu podia destrinchar, né? Então, aqui ia ficar 1, 2, 3. Aqui ia ficar 1000. Log 10 log 1000 na base 10, né? Mas se eu quero utilizar essa propriedade, nesse caso a gente podia fazer isso, mas em outros casos pode ser que não desse certo, fosse uma fração, um expoente, fosse negativo, ou envolvesse outras coisas. Então, eu precisaria usar essa propriedade, tá? Mas aqui a gente também podia colocar direto 1000. Mas como é que eu vou dizer? Como eu falei antes, esse 3 eu vou isolar ele, vou deixar ele sozinho e vou multiplicar pelo restante. E quando eu digo restante, também é esse número aqui, ó, que é o B. O B vai junto. Eu só vou tirar o expoente e o restante eu vou repetir, ok? Quarta propriedade dos logaritmos. Diz o seguinte: o logaritmo de uma raiz é igual ao inverso do índice da raiz multiplicado pelo logaritmo, em que também mantemos a base. Calma que eu vou explicar. O logaritmo de uma raiz, ou seja, o log de uma raiz, ó, a raiz aqui, ó, aparecendo para dificultar nossa vida, facilitar, não sei, vamos ver. O logaritmo de uma raiz
é igual ao inverso do índice da raiz multiplicado pelo logaritmo. Vai ser igual ao inverso. O que é inverso? Pelo amor de Deus, eu não sei o que é isso. Se você não sabe, vou explicar agora de uma maneira muito simples. Qualquer número, ele vai ter a gente sabe que uma fração, que é uma fração? Vamos chamar aqui A e B. Isso aqui a gente chama de quê? Numerador. E aqui a gente chama de denominador. Né? Tarará, tarará. Numerador. Tarará, tarará. Se a gente tem aqui um exemplo, o número 2, ele vai ter um denominador. Aí você diz, não, só tá ele, como é que vai ter um denominador? Mas tem, ele tá invisível, é 1. Se eu dividir 2 sobre 1, dá 2, né? Uma divisão. Então, qualquer número vai ter ali um 1 invisível. Qualquer número vai ter um 1 ali invisível, tá? Vai ter o denominador. Aí, quando eu digo, eu preciso do inverso, o que é o inverso? Eu vou inverter essa fração. E quando eu vou inverter, esse 1 ele tem que aparecer. Óbvio. Porque vai ficar o quê? Esse 2 sobre 1 vai ficar 1 sobre 2, aí já vira outra coisa. Aí já vira meio. Aqui ele era 2. Aí quando eu inverti já mudou a quantidade. Não é mais 2. Ele virou meio. Metade. Se eu colocar aqui, vai ficar 1 sobre 3. Se eu colocar aqui, ó, 1 sobre 184, já muda totalmente o resultado. Então, esse 1 ela vai aparecer quando eu faço esse inverso. Então, o que ele quer dizer? O logaritmo de uma raiz é igual ao inverso do índice. O índice aqui é quem? N, que a gente já estudou sobre raiz em outra aula. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui na descrição o link para você acompanhar e você entender o que é, como é que ela funciona, os elementos de uma raiz. Tá lá nessa aula, tá? Então, N é o índice. Eu vou fazer o inverso dele. Lembra? Aqui é como se tivesse assim, ó, N sobre 1. Agora, o inverso vai virar 1 sobre N. E agora ele tem que aparecer. Não tem jeito, tá? Então, ao inverso do índice da raiz multiplicado pelo logaritmo. Multiplicado pelo logaritmo, ou seja, o que sobrou. É a mesma ideia. Vou pegar, como a gente viu, né? Multiplicava uma coisinha e pegava uma coisinha, isolava ela e multiplicava pelo que sobrou. Então, eu peguei esse N, fiz o inverso dele e multipliquei pelo que sobrou. Simples, tá? Apareceu raiz, você faz isso. Exemplo. Aqui, ó. Raiz de 100. Raiz logo de 10. Algumas raízes eu posso simplesmente resolver. Mas eu também posso fazer uso das propriedades. Então, tem uma raiz. Qual o índice daqui? É 2, que a gente viu nas aulas, né? Aí, certo, mas não tá aparecendo, mas é 2. Se você não viu, vai lá ver que você vai entender na aula. Então, eu vou fazer o inverso disso. Qual é o inverso disso? 1 sobre 2. É o 1 que era escondido, ele agora apareceu. E não tem para onde fugir. Vou multiplicar pelo que sobrou. Log de 100 na base 10. Log de 100 na base 10. Ok? Aqui é a mesma coisa. Só que agora o índice é 3. Então, vai ficar 1 sobre 3. E vou multiplicar pelo que sobrou. Log de 8 na base 2. Ok? E para finalizar, a gente chegou na nossa quinta propriedade, que diz o seguinte: o logaritmo de um número em uma base elevada a uma potência é igual à multiplicação do inverso do expoente dessa base. Vamos entender. O logaritmo de um número. O logaritmo de um número em uma base elevada a uma potência. Eita! Agora, quem tem uma potência é o A, é a base. Antes era o B. Ó, aqui, ó. Tá vendo na terceira propriedade? Quem era elevado era o B. Aí agora, quem é elevado é o A. E agora? O que é que eu faço? O que é que eu vou fazer? Vai ser a multiplicação do inverso do expoente dessa base. A ideia do inverso que a gente usou na quarta propriedade, a gente também vai usar na quinta. Que esse N aqui, ele vai virar 1 sobre N e vou multiplicar pelo que sobrou. Mesma ideia, né? E aí você pode dizer, mas na terceira propriedade não teve 1 sobre N. Pois é. Quando é no B, eu só vou isolar ele sozinho. Quando é no A, eu vou ter que fazer o inverso dele. Ok? Exemplo.
log de 100 na base 10 sobre 2. Se 10 sobre 10 podia ser 100, né? Mas para usar essa propriedade, vamos entender. Esse 1, esse 2, vai ser o inverso, que vai ser 1 sobre 2. E vou multiplicar pelo restante que sobrou. Log de 1000 na base 10, ok? Entendidas as propriedades, se tiver alguma dúvida, manda aí nos comentários. Agora vamos para um exercício, né? Vamos praticar com a questão do Enem, né? Você que está se preparando para o Enem, já saiba que esse tipo de questão de logaritmo, ela cai nas provas, né? Então, é importante você ter uma noçãozinha aí para poder desenrolar aí na hora de resolver. A pergunta diz o seguinte: define-se o potencial hidrogeniônico, pH, de uma solução como um índice que indica sua acidez, neutralidade ou alcalinidade. Lembram lá no comecinho da aula que eu disse que os logaritmos eram usados para o cálculo de pH? Pois bem, ó, mostrando para vocês na prática em uma questão do Enem. E aí é encontrar da seguinte maneira, ou seja, essa formulazinha aqui para encontrar o pH de determinado material, né, elemento. E aí está relacionado ao log, né? Se eu descobrir o resultado do log, eu vou descobrir o resultado do pH, tá? E aí ele fala, é justamente essa formulazinha. Sendo que ele fala o seguinte, que o H+, a concentração de íons de hidrogênio nessa solução. Sendo, né? E o pH de uma solução em que H é 1 vezes 10 a menos 9 é. Ele já está me dizendo quanto vale H. Ele está dizendo que H vai ser 1 vezes 10 a menos 9. Né? Ele já está me dizendo quanto é. Só que eu tenho que resolver esse log. Tenho que calcular esse log. Então, log 1 sobre 1 vezes 10 a menos 9. E aí tem igual a x, né? Igual a x. Porque a gente tem o logaritmando, tem o logaritmo e tem a base. Né? A base está escondidinha. Base é 10. Tá? E aí tem duas formas de resolver. Eu vou resolver a forma utilizando as propriedades para vocês verem na prática como é que usa essas propriedades. E também vou resolver de uma forma mais rápida para que a gente possa entender. Nessas horas de prova a gente tem que ser rápido, né? Mas para entender as propriedades, que pode ser que tenha só ideias, como eu posso falar, tenha situações que você vai precisar utilizar, né? Nesse caso, vamos mostrar a parte mais detalhada, como é que seria. Vocês lembram lá de uma das propriedades que quando tem fração, eu vou transformar em subtração, ou seja, eu vou destrinchar esse cálculo. Então, o que é que eu vou fazer? Vai ser log, base 10, né, logaritmando 1, menos o log dessa expressão aqui. Né? Porque eu destrinchei, ó, aqui, ó. Lembra? Divisão, fração, vira menos. E eu separei essas informações, tá? Esse aqui foi o primeiro e esse foi o segundo e uma subtração no meio. Log de 1 na base 10 vai ser quanto? 0. Menos log de 1 vezes 10 a menos 9. Aí a gente já entra em outra propriedade que eu vou resolver ela aqui, ó, separadinha, para não confundir. Aqui tem a multiplicação, lembra? Produto entre dois elementos, eu tenho que destrinchar. Então, vai ser log de 1, né? Multiplicação vai virar soma. Vai virar soma. E vai ser log de 10 a menos 9. Tá? Log de 1, 0. Mais log de 10 a menos 9, a gente já entra em outra propriedade que é a da potência, né? A potenciação no B. E quando faz isso, a gente vai isolar, né? Então, vai ser menos 9, a gente vai isolar, e multiplicar com ele sobrou, que é o log 10. Se você ainda está em dúvida sobre isso, volta um pouquinho à aula, que eu expliquei exatamente essas propriedades, né? A gente explicou essa da divisão, explicou a da multiplicação, que agora a gente destrinchou, e agora já está usando a terceira propriedade, que é a da potência,
no logaritmando. E aí, o que é que eu tenho aqui? Menos 9 como resultado, né? Log de 10 é 1. Então, esse é o resultado aqui. E eu vou pegar esse resultado e trazer para cá, porque o resultado desse log vai ser menos 9. Então, vai ficar aqui menos 9. Resolvendo, menos com menos, mais. Logo, o pH dessa solução é 9, letra C. Então, vejam que a gente utilizou aqui uma propriedade, que foi a da divisão. Utilizou aqui a segunda propriedade, que é a da multiplicação, e usou a terceira propriedade, que é a da potência, né? Potência aqui, ó. Então, foi tudo que a gente viu antes. Agora, eu vou mostrar para vocês a forma mais fácil para você resolver de uma forma mais prática essa questão. Vamos agora para a segunda forma de resolver esse cálculo de uma forma mais simples. A gente tem que vai ser o quê? Log 1 sobre 1 vezes 10 a nona, né? Que aí a gente pode chamar de 10 a menos 9, tá? Daí eu preciso inverter isso aqui para que esse negativo fique positivo. Então, vou fazer o inverso do inverso. Então, vai ficar aqui log de 10 a 9. E aí, a gente só vai usar uma única propriedade, que é a da potência. A gente viu que a potência, eu vou multiplicar ela, o resultado vai ser a multiplicação dela pelo que sobrou. Logo, 9 vezes log de 10. 9, vou repetir, vezes quanto é o log de 10? 1. Então, 9 vezes 1, 9. Simples, resolvi no instante, tá? É outra maneira. Para quando você está fazendo uma prova e tem ali em torno de 3 minutos para fazer uma questão, é importante você resumir. Mas, quando você tem uma situação que precisa utilizar as propriedades, é importante você também entender como aplicá-las, ok? Era isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula, né? Se tiverem ideias de conteúdos de matemática, tragam aí nos comentários que eu vou trazer para vocês. Não só conteúdos, mas dicas de estudo, dificuldades que vocês têm, né? O que vocês gostariam de entender melhor, dúvidas, questões de Enem, de provas. Mandem aí nos comentários que eu vou estar me organizando para fazer os próximos conteúdos. Não esquece de se inscrever, deixar o like e até a próxima aula.